Eu, na condição de moderadora desse painel, eu sou Amanda Flávio de Oliveira e, na condição de moderadora desse painel, eu não posso deixar de parabenizar o IBRAC por sua trajetória até hoje, por esse evento, pelo brilho desse evento que a gente já consegue vislumbrar da sua abertura. Eu gostaria de cumprimentar todos que aqui estão, todos que estão nos acompanhando online, dizer que, para mim, particularmente, é uma imensa alegria participar desse momento do IBRAC, desse momento da instituição. E eu não posso deixar, por isso, também, de parabenizar aqueles que a lideram hoje. E eu, então, em nome do presidente Bruno Drago e também do diretor Guilherme Ribas, estendo a todos os integrantes do IBRAC, a todos que fizeram a história do IBRAC ao longo desses 30 anos, os meus mais sinceros cumprimentos. Assim como também aos queridos Zé Carlos e Dora, que são também a sustentação do Instituto. Em relação a esse painel em especial, eu tenho, por esse tema, um imenso carinho, um imenso interesse, e é por isso que fiquei muito lisonjeada quando o seu proponente, Daniel Andreoli, juntamente com Marco Fonseca, eles me convidaram para aqui estar. Eu, como o presidente mesmo comentou, e o Guilherme também, eu fiz parte, tive a alegria de fazer parte da comissão que avaliou os painéis, e esse havia chamado a atenção desde o começo pela assertividade do título. A pergunta é muito direta, deve ter ou não deve ter? E essa me parece esse é o enfrentamento que nós precisamos fazer, e não poderia ter sido escolhido, não poderiam ter sido escolhidos nomes melhores para isso. Então, meus parabéns aos proponentes, muito obrigada pela honra, e assim também eu cumprimento aqueles que estão aqui comigo, Vitor, Adrian, Tim, Luiz e a querida Silvia, que vão apresentar para vocês uma abordagem um tanto ampla de algo que é, com certeza, um dos hot topics do antitruste global. E assim a gente começa, eu vou passar a palavra agora para o nosso conselheiro Vitor Oliveira Fernandes, que é conselheiro do CAD, é também professor de Direito do IDP, onde leciona Econômico e Concorrencial, é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. Ele não colocou aqui no currículo breve que eu pedi para ele encaminhar, mas ele é autor de um excepcional livro a esse respeito, recém-saído do forno, e que eu recomendo fortemente, porque está realmente de uma excepcional qualidade. Então, com a palavra, conselheiro Vitor. Obrigado, professora Amanda. Obrigado, professora Amanda. Que também queria iniciar agradecendo e parabenizando o IBRAC, não só por mais esse evento, mas também por completar os seus 30 anos. E devo dizer que é um privilégio para mim, é uma honra estar compondo essa mesa nesse evento, e, portanto, queria aproveitar para também agradecer ao convite ao Dr. Bruno Drago, ao Dr. Guilherme Ribas, e dizer que é realmente uma honra estar na companhia de colegas tão queridos e com quem a gente sempre aprende bastante, professora Amanda Flávio, o Andrew, o Tim, a Silvia, o Luiz, acho que cumprimentei todos aqui. E, bom, vou tentar me ater ao máximo aqui possível ao tempo. A gente tinha uma apresentação que pode ser que entre... Opa, já entrou aqui. A forma mais direta, né, de responder essa pergunta, né, quando a gente não sabe a resposta para uma pergunta, a gente devolve com outra, né? Mas a pergunta que intitula o painel é se o Brasil deve ou não ter o seu próprio GMEI, e eu acho que a forma mais interessante de devolver essa pergunta com outra pergunta é tentar pensar quais são as opções que estão disponíveis quando a gente debate de forma mais ampla as leis que colocam medidas regulatórias para plataformas. E o objetivo dessa minha curta intervenção é tentar mostrar que hoje existem diversas experiências comparadas no mundo sendo gestadas, e de alguma forma ou de outra comparar essas diferentes perspectivas nos mostram que há opções que devem ser pensadas por cada jurisdição, e cada opção carrega um certo trade-off. E esse trade-off, cada um desses trade-offs precisam ser examinados com muita cautela. Bom, já passando aqui, a apresentação, de novo, vai ser muito breve, mas eu queria principalmente enfatizar esse aspecto
dos pontos que são comuns e dos pontos que são divergentes em todo esse debate de regulação concorrencial de plataformas. Todas as medidas que estão sendo discutidas no mundo, elas têm uma mesma natureza de uma regulação concorrencial assimétrica. Portanto, trata-se de regimes regulatórios baseados em imposições de obrigações a determinados agentes econômicos e não necessariamente os competidores desses agentes econômicos que estarão sujeitos àquelas obrigações regulatórias também terão que cumpri-las. Portanto, trata-se aqui de, na maioria dos casos, de regimes de regulação assimétrica. Regimes de regulação assimétrica não são propriamente uma novidade, né? A gente tem vários setores regulados brasileiros, por exemplo, o setor de telecomunicações, por exemplo, é um grande exemplo deles, determinadas obrigações regulatórias que só valem para um determinado conjunto de agentes que tem uma certa participação de mercado ou uma certa relevância econômica. O primeiro ponto aqui, que talvez seria bom de destacar, é mostrar um pouco como que as experiências comparadas estão definindo o alvo da regulação. Quem vai ser o alvo dessas obrigações regulatórias? E aí a gente tem, tanto no Digital Markets Act, quanto na proposta do Reino Unido e na lei, também na proposta norte-americana e na lei que foi aprovada na Alemanha, alguns conceitos normativos que definem o que são esses alvos. No caso do Digital Markets Act, a gente está chamando de gatekeeper. Né? No caso da proposta norte-americana, né, do American Innovation and Online Act, a gente chama de covered platforms. Né? No caso do Reino Unido, um agente estratégico de mercado. E no caso da recente alteração da lei concorrencial alemã, algo que se chama de um agente que tem uma significância competitiva entre mercados, né, across markets. Né. Todos esses conceitos, eles revertem de forma muito clara a lógica tradicional do antitruste de posição dominante. Dentro do antitruste, a gente tem o conceito de posição dominante, sempre baseado nessa capacidade de um agente econômico alterar unilateralmente as condições de concorrência. Nas definições dessas leis regulatórias, o que torna esse agente econômico um alvo regulatório não é propriamente a sua capacidade de interferir no ambiente concorrencial, mas sim a posição que esse agente ocupa dentro de uma determinada estrutura de mercado ou de um determinado setor. Por isso que alguns autores, inclusive, estão chamando esse tipo de enquadramento de um poder econômico posicional, ou seja, é a posição que esse agente ocupa dentro de uma determinada estrutura de mercado que torna ele mais regulado. E os critérios que são adotados pelas autoridades, eles dizem muito a respeito de quem a gente vai escolher como alvo. De modo geral, as leis elas estão trazendo critérios quantitativos ou critérios qualitativos, ou os dois, critérios quantitativos e qualitativos. No caso do Digital Markets Act, por exemplo, para você ser considerado um gatekeeper, basta que você tenha um faturamento aí de 6,5 bilhões de euros nos últimos 3 exercícios financeiros, um mínimo de 45 milhões de usuários finais e 10 milhões de usuários comerciais. A partir do momento em que você adere a esses critérios quantitativos, já existe um automático reconhecimento de que você é um gatekeeper. Na última versão que foi aprovada em julho desse ano, no considerando 10, se coloca que o agente econômico ele não pode refutar a sua condição de gatekeeper com base em critérios qualitativos, somente em critérios quantitativos. Essa é uma ideia muito diferente do que está acontecendo na proposta do Reino Unido e muito diferente do que aconteceu também na proposta da Alemanha. Na proposta do Reino Unido, você tem critérios quantitativos, mas a avaliação é de fato se aquele agente possui alguma situação estratégica dentro do setor econômico ou do mercado que ele adota. No mesmo caso, o da lei alemã. No caso da proposta norte-americana, também há critérios quantitativos, mas se permite que no processo de designação do que é um gatekeeper, a empresa demonstre que ela não tem uma relevância, uma capacidade de interferir no processo competitivo. Isso tudo leva a gente a crer que o conceito, se nessas leis a gente ainda está trabalhando com o conceito de posição dominante ou o conceito de poder de mercado, é uma questão em aberto.
Parece que no Digital Markets Act, de fato, aqui a gente não está tratando mais de uma lógica de poder de mercado. Basta que haja uma aderência àqueles critérios quantitativos para que exista a submissão regulatória. Essa é uma lógica muito diferente, radicalmente diferente do que acontece na lei alemã. Na lei alemã, o processo de designação de um agente como um agente responsável pela competição em vários mercados, ele é um processo que é aberto pela autoridade antitrust. No caso, a Alemanha já abriu esse processo, já o concluiu em relação ao Google e em relação ao grupo Meta. Nesses dois casos, você tem uma investigação da empresa e, a partir dessa investigação, você define no final do dia se é ou não um agente que se enquadra, né, dentro dessa lógica normativa e, portanto, estará submetido àquelas regras. A segunda ideia, e aqui a gente tem uma grande diferença entre as propostas, é na forma como se concebem as obrigações regulatórias e a estratégia de regulação que está por trás, e também as justificativas ou defesas que podem ser utilizadas por cada uma delas no descumprimento dessas obrigações. No caso do Digital Markets Act, a gente tem uma clara opção por uma estratégia de regulação de comando e controle. Ou seja, você tem obrigações, regras baseadas numa lógica ex ante, e essas regras baseadas numa lógica ex ante, elas só podem ser justificadas, um descumprimento dessas regras só pode ser justificado por uma razão de interesse público ou por algum outro motivo que demonstre que aquela empresa ela não conseguiria se viabilizar, não salvo adotando aquela conduta. Mas o Digital Markets Act, lá no Considerando 10, ele deixa muito claro que a Comissão Europeia não irá analisar justificativas baseadas em eficiências econômicas. Portanto, não se trata mais de condutas que poderiam ser aproximadas a uma lógica de regra da razão. São obrigações per se, e por isso que ele se aproxima ao regime de comando e controle. Por outro lado, a proposta do Reino Unido ela está baseada numa lógica de corregulação. A proposta legislativa que está sendo discutida pela CMA, ela vai estabelecer um conjunto de proibições principiológicas que serão posteriormente complementadas pela edição de um código de condutas por parte da própria Digital Markets Unity, que é uma unidade que estará dentro da própria CMA. Essa Digital Markets Unity vai estabelecer esse código de condutas a partir de um diálogo com as empresas do setor e de um diálogo com os agentes regulados. Portanto, é por isso que está se dizendo que o modelo do Reino Unido é um modelo de corregulação, né, que estaria dentro de uma ideia de corregulação. A proposta dos Estados Unidos, ela fica talvez no meio termo entre uma estratégia de comando e controle e uma estratégia de antitrust. Porque lá se diz que as empresas podem, de fato, refutar ou se defender do descumprimento de uma determinada obrigação a partir de defesas. Só que no projeto de lei de 25 de março, né, do American Innovation and Online Act, lá se diz que essas defesas têm que ser defesas afirmativas. E não fica muito claro se uma defesa afirmativa pode ser considerada uma defesa baseada em eficiências. Essa é uma coisa que, na proposta norte-americana, ainda está um pouco indefinida. E, do ponto de vista tanto da estratégia, né, da proposta do Reino Unido quanto da proposta alemã, se deixa muito claro que aqui haverá justificativas baseadas em uma regra da razão, ou seja, essas autoridades admitem que as empresas digam: eu adotei esse comportamento porque ele não gerou dano anticompetitivo, porque ele gerou uma conduta mais eficiente. De um modo geral, o cardápio de obrigações ele é muito parecido de todas as leis. Eles envolvem um conjunto de obrigações, de proibições e de permissões, né, don't e do's, né? E aqui a gente tem principalmente obrigações relacionadas à proibição de se utilizar dados de terceiros, de combinar dados, né, proibições de autopreferência, também temos proibições à pré-instalação de aplicativos, proibições à vedação à interoperabilidade, ao multi-homing, enfim. Todas essas obrigações que são todas elas, na realidade, baseadas em casos antitrust que foram julgados nos últimos anos. Mas se a gente fazer um mapa, né, e aqui eu já encerro, porque o meu tempo ele já está se estourando, se a gente for fazer um mapa, né, dessas 4 propostas, a gente vai ver que, entre elas estão em espectros distintos, tanto em termos de estratégia regulatória, quanto em termos de âmbito de intervenção.
A gente tem, no caso do Digital Markets Act, por exemplo, uma definição de que essa lei só vai valer para 8 setores econômicos. Esses 8 setores econômicos estão definidos no Digital Markets Act. Redes sociais, ferramentas de busca, plataformas de compartilhamento de vídeo, cloud computing, entre outros. No caso das outras propostas, elas não estão definindo setores econômicos, o que tornaria a intervenção mais próxima de uma lógica transindustrial que é típica da política antitruste. Por outro lado, quando a gente olha o grau de discricionariedade que a autoridade vai ter para aferir o cumprimento ou descumprimento das regras, as propostas do Reino Unido e da Alemanha, né, a Alemanha, na verdade, não é mais uma proposta, isso já está no artigo 19A da Lei de Defesa da Concorrência, elas vão admitir justificativas baseadas em uma lógica econômica. Né? Isso torna elas muito mais próximas de uma estratégia de proibição baseada em princípios do que propriamente uma proibição baseada em regras. A proposta norte-americana ela ainda está um pouco indefinida, se ela vai estar um pouco mais próximo da lógica de proibição baseada em princípios. Mas como lá se admite algum tipo de defesa, ainda que seja uma defesa qualificada, né, da ideia de defesas afirmativas, a lógica é que sim. E aqui, já concluindo, mais um minuto, professora Amanda, o que eu acho que é importante, respondendo à pergunta do título do painel, antes da gente ter clareza se nós precisamos de um Digital Markets Act no Brasil, é entender que existem trade-offs. Né? Existem trade-offs entre migrar no eixo horizontal ou no eixo vertical desse gráfico. Por um lado, um regime baseado em regras, ele tem a virtude de ser muito preciso e muito imediato. Né? As lógicas de comando e controle, elas trazem esse grande benefício. Por outro lado, um regime baseado em princípios, ele se beneficia da flexibilidade e da possibilidade de ponderar outros valores, portanto, principalmente valores baseados em eficiência. Portanto, a autoridade terá um maior âmbito de discricionariedade. Além disso, se a gente pensar aqui no eixo vertical desse desenho, quanto mais focado em um determinado setor a gente fica, mais sujeito à lógica de que a gente terá que eventualmente mudar essa lista de 8 setores do Digital Markets Act daqui a 2, 3, 4 anos. Quanto mais transindustrial a gente se coloca, mais a gente vai poder eventualmente investigar práticas abusivas em diversos mercados sem ter que defini-los previamente. Eu acho que esse espaço e essa mesa é muito oportuna por tudo o que a gente está vivendo e está discutindo no mundo em torno desse assunto, mas a minha breve contribuição nesse debate era muito mais mostrar que existem oportunidades e riscos em todas essas escolhas e eu acho que elas precisam ser muito bem ponderadas por nós da comunidade antitruste. Agradeço a todos. Obrigado, professora Amanda. Muito obrigada, conselheiro. Você volta daqui a pouquinho na fase de debates. Né? Eu própria quero entender um pouco depois essa sua resposta, porque a sua resposta me faz crer que os trade-offs seriam entre as opções disponíveis, mas não entre a opção de não ter uma opção. Mas quero ouvir sobre isso. Não ter também uma opção. Não ter uma opção, talvez seja a melhor delas. Mas eu vou passar a palavra agora para o Adrian Giraud, que é sócio dos escritórios da Latam Watkins em Bruxelas e Paris, membro da Global Antitrust and Competition Practice da empresa, especialista em direito da concorrência francês, europeu, tem uma vasta experiência desde controle de fusões comportamentais, etc. É membro do Conselho de Administração e secretário-geral da Associação Francesa de Advogados da Concorrência e conselheiro não governamental no ICN, nomeado pela autoridade francesa. Você tem a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Daniel, para o convite, muito obrigado para IBRAC e parabéns, IBRAC, para 30 anos da vida. É um prazer de falar sobre DMA hoje com vocês. That's it, the rest is going to be in English. And I'm really, honestly, very happy to speak here today in front of all of you. We're in Brazil. I understand that there is right now a panel on football taking place, and you guys decided to come here and speak about speaking about DMA. So you're really passionate. Thank you very much for being with us.
I'm the European of the panel, so I was tasked to describe what we got ourselves into with the DMA, and also how we got there, how we got to the adoption of the DMA, and this would probably help us to try to answer eventually the question that was asked to this panel, which is should Brazil have a DMA of its own? So, the DMA, what did we get ourselves into? As Victor said rightfully, we've got an asymmetrical regulation here. I also had the telecommunication example lined up, so and we didn't compare notes. So we have this asymmetrical regulation. It applies to only certain actors, which are known as gatekeepers. And the gatekeepers are what? They are providers of CPSs, so core platform services, and I will get to that in a minute. And those providers of CPS must meet certain criteria. They must, in other words, they must be designated as gatekeepers. One of the few things that are certain about the DMA is the list of CPSs, of the core platform services. I think Victor, if I understood correctly, Victor also touched upon this, the fact that we have a comprehensive list of CPSs in Article 2.2 of the DMA. We have the intermediation services, so that's, for instance, Amazon Marketplace, search engines, such as Google Search, social networking, like Facebook, etc., etc. And we've got a comprehensive list of those. Now, once you've got your CPS, you need to be designated as a gatekeeper. There's two different ways of being designated. One is the quantitative threshold Victor alluded to earlier on, and those look a little bit like merger control thresholds, but they're a little bit different because the metric is a bit different. We do have turnovers, but we also have market capitalization, so that's a bit new. And then we have what is entirely new, a quantitative threshold based on the number of active end users and active business users. And I guess there will be some disagreement on what that actually means. If you meet those quantitative thresholds, then you are presumed to be a gatekeeper. There's a possibility of trying to rebut that presumption, but good luck with that. It's already inscribed in the recitals of the DMA that the rebuttal will be accepted only in exceptional circumstances. So that means no way. And then you have the qualitative criteria. There's a second chance. Even if you don't meet those quantitative thresholds, the European Commission can still claw you back by applying the qualitative thresholds, and those are extraordinarily fluffy. The first one is that the CPS must have a significant impact on the internal market. The second is that the CPS must serve as an important gateway for business users to reach end users. And then this CPS must also have an entrenched and durable position. None of this is immediately operable. None of this provides any companies with any legal certainty. So there's a considerable amount of discretion on the part of the European Commission to designate through that avenue. Nevertheless, what is clear to everyone's mind is that the main services of what we call the GAFAMs, the Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., will be tackled. That's quite clear. Those are the reasons why the DMA was adopted in the first place. And actually, I'll get back to this idea in a minute. So once you are designated, well, the DMA applies to you a certain set of obligations, and those are set out in Article 5, 6, and 7 of the DMA. We've got different types of obligations. They deal with all sorts of different types of practices. You've got some data practices, some self-referencing, some interoperability, tying, MFNs, etc. So you've got a whole bunch of different things going on, and I'll get back to this also a little bit later. Those are the substantive obligations. There are plenty of also process obligations. So you have the obligation to, of course, notify the European Commission whether you meet the quantitative thresholds or not. You have the obligation to report of the steps you've taken in order to comply with Article 5, 6, and 7. You have the obligation to inform the European Commission about any concentration you're engaged in if you're a gatekeeper, meaning
that even now that the European Commission has given itself the right to review mergers below thresholds, thanks to this original reading of Article 22 of the EU merger regulation. The first case was Illumina Grail, that was mentioned by Bill a bit earlier on. Well, then you have the tool for the European Commission to catch all concentrations by gatekeepers. They get to know about them, and then they get to force them to file them, even though they're below the thresholds. And there's also an obligation for an audit, etc., etc. And of course, this wouldn't be a proper EU regulation if it didn't come with hefty fines in case these obligations are not complied with. We've got the usual types of fines that we see in antitrust, so the 1% of the worldwide turnover if you breach procedural obligations, the 10% of the worldwide turnover if you breach substantive obligations. Those are ceilings, by the way, it's not necessarily that amount. But what is new is that you have, in case of repeating offenses, you got a new ceiling. That's an original one, 20% of your worldwide turnover in case of repeating offenses by the same CPS within 8 years. And what's also remarkable in the DMA is the timeline. There's going to be a very busy spring and summer 2023 in Brussels. In April 2023, all the notifications will have to be sent. No, it will start applying. The notifications of the quantitative thresholds will be due in June 2023, meaning that by August 2023, the designation as a gatekeepers will have to be decided. So that there'll be dozens of decisions by the European Commission designating gatekeepers, and then presumably all hell will break loose, and these decisions will be challenged, and everything will be transported from Brussels to Luxembourg. So that's what we got ourselves into. How did we get there? Clearly, and that's not just an opinion, it's inscribed in the regulation itself, there's a perceived lack of enforcement. Basically, the European Commission believes that it has been too lax in applying or inefficient in applying antitrust rules. There's three different things that are explicitly mentioned in the recitals of the regulation. The first one is that, well, enforcement has not been efficient because it's ex post. Well, yeah, that's by design. Competition law applies. When competition law applies, first there's a violation, then there's repression. Otherwise, you're in minority report. Enforcement is complex. That's the second one. And of course, enforcement is complex. I think Bill just said earlier, there's no easy case. But there's also no easy case because perhaps the infringement is not entirely clear or not entirely obvious. And then the third one is that enforcement is too slow. And that's very clear. We have the Google case is always the one that's been used as an example. It took years. And this will, I guess, be my own interpretation of the reasons, and I will stop here, how we got here. The European Commission is convinced the cases are taking too long. I am convinced that the cases are taking too long because of institutional issues. You have at the European Commission in Brussels a legal service that oversees the decisions by DG Comp, and the legal service's aim in life is to win in Luxembourg, to win decisions, to make sure that the decisions are absolutely bulletproof, and that the legal service maintains its impeccable track record of winning most of the cases in Luxembourg. If you change this, you put the legal service within DG Comp and make the legal service a little bit more cynical, then you would have a lot more cases, you bring more cases, win some, lose some, and go faster. And this is not what has been decided, unfortunately, at the European Commission level, and we're left with the DMA. So, in conclusion, what should Brazil get a DMA? I would say, would it make a difference? Would it really make a difference if it got a DMA or not? Because maybe, and I think also Bill said that earlier, companies, well, the DMA might end up being the global default. We'll see whether gatekeepers will apply those rules across the board or just with respect to Europe. And another cynical way of seeing things is just to say, well, wait and see. See if it works.
and if it does, then adopt it. My only the only certainty I have in this case is that if you adopt it right away, there's one welfare that will be increased, and it's that of lawyers. Thank you very much. Muito obrigada, Adrian. Eu vou passar agora a palavra para o Tim Gallivan, que é conselheiro-geral associado da Meta, atua em temas concorrenciais para a empresa na América do Norte e do Sul, já ocupou cargos na seção de direito antitruste do American Bar Association e já foi co-presidente do Comitê de Prática e Processo Civil. Seja bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado. Adrian, I didn't see anybody leave to go to the football panel, so I think you can consider it a job well done. I'll try to follow the mark. Thank you so much for having me here today. It's really an honor to be a guest in this beautiful... I plan to follow the lead of Victor and Adrian and keep answering this difficult question with more questions, because I'm inspired by their example. In my remarks today, I plan to raise questions that I think should be debated as regulatory reforms are considered in Brazil and around the world. These include questions regarding how an ex-ante framework like the DMA could impact innovation and consumer welfare, the assumptions that underlie the DMA and similar regulatory proposals, and the efficient allocation of competition regulatory resources. As a preliminary matter, I'd argue that while Brazil should of course learn from international experiences, it should not feel like it needs to copy models from other jurisdictions, particularly when there's no consensus on what the right framework for regulation should be. There is great flexibility in existing competition enforcement tools in Brazil, and a threshold question should be whether those tools are up to the task to address the needs of Brazilian consumers. To inform that question, I think we should start from the core principle that innovation and competition should be supported and encouraged by regulation. This is especially important in the regulation of digital markets, which are characterized by intense innovation, successful market entry, and strong competition. Competition in digital services relies on fast-moving innovation and new products and services. The diversity of consumers, the rapid evolution of online habits, and pervasive multi-homing provide numerous opportunities for market entry. Against that backdrop, the DMA is a novel instrument that departs from conventional measures of intervention. It moves away from the discipline of intervening in markets based on dominance and market power, and instead intervenes based on a company's characteristics and the services it offers. This framework raises a couple of challenging questions. First, under this model, what ought to discipline regulatory intervention? This is a crucial question to answer for both regulators and for the companies targeted by regulation. A second question raised by this framework is, can it promote consumer welfare? And if so, how? If poor regulatory choices are made, consumers will be the ones paying the price. Rigid, blanket rules based on uncertain analytical constructs are risky, especially when their implementation comes at the cost of potentially diminishing existing consumer benefits. In this light, it's worth considering that some of the provisions of the DMA have the potential to go to the heart of core product design decisions. Take, for example, the separate login requirements and data combination restrictions. These measures have the potential to add layers of friction to the user experience. One can imagine, for instance, the existing cookie banners experience in Europe, but at many multiples beyond what exists today. Overall, I think we should be mindful that consumers often enjoy integrated product experiences, and interventions that have the potential to degrade those experiences should not be taken without a clear view of the potential cost-benefit trade-off. Moving beyond the specifics of the DMA, I want to address 4 assumptions and concerns that underlie not only the DMA, but similar regulatory proposals elsewhere. First, some commentators, and Adrian just mentioned this, have advocated for ex-ante regulatory approaches as a response to lengthy antitrust investigations, which sometimes move gradually to allow for analysis of market power and the actual effects of specific conduct. To the extent those issues are of concern, I would suggest that they reflect the complexity and nuance required to ensure that intervention promotes competitive markets, which ought to be undertaken whether in an ex-post or ex-ante regime.
Moreover, to the extent there are concerns about timely resolution of competition matters, such concerns might be better addressed by streamlining investigative procedures or increasing regulatory resources, rather than via new legislation or ex-ante restrictions. I would also question whether ex-ante regulation will in the end really save time and resources if that's the goal that we're optimizing for. A second commonly cited assumption that I want to question is whether the accumulation and aggregation of data lead to market tipping or dominance. Data is replicable, which is why one firm's collection of data may not preclude another's collection of identical or substitutable data. Whether access to a large volume of data creates an barrier to entry will depend on the specific market at issue, the nature of the data, and the competitive significance of the data set. It's also worth noting that theories around big data aren't new, and that there are many examples of new entrants that started with little to no data. TikTok comes to mind, and also failures by entrants with arguably large data sets, Google Plus being an example of the latter. A third concern underlying the DMA and similar proposals is that the size of a platform's user network correlates with the strength of network effects or creates entrenchment, and put it even more starkly, that big is bad. In fact, the strength of a network depends not on size, but on factors such as multi-homing and heterogeneity in usage, each of which have been given surprisingly short shrift in regulatory enforcement and market study to date. The last commonly cited concern that I want to address is a generalized skepticism of so-called self-preferencing conduct. A company using its own services to close off markets in competition can of course be bad, and no one is questioning that. But a company building off an existing business model to compete against incumbents in other markets is also an important and potentially beneficial competitive dynamic. Take, for example, broadband companies offering TV services to compete with broadcasters. That type of innovation and market entry should be supported, not blocked, which is why it's so important for competition regulation to probe on whether conduct has actually harmed competition and actually decreased consumer welfare. I want to close with a couple of thoughts on the proper use and allocation of competition resources. Regulators and society at large are understandably concerned with issues like privacy, misinformation, data use, election integrity. And there are those who want to use competition law as a tool for broader political statements or corrections that may not be rooted in sound analysis or economics. As an antitrust lawyer, I find that troubling, and I question whether those issues are best solved with the tool of competition law. I submit that consumers would be best served by an analytical framework that asks, what is the relevant harm to competition, and then seeks to quantify that harm, should it exist. Finally, even before we get into questions of substance and design of ex-ante regulation, we have to ask what resourcing for enforcement would look like. The sheer expansiveness of the DMA and fundamental lack of limiting principles means that the regime involves significant regulatory discretion and requires significant engagement with entities, both of which are very resource intensive. That kind of resource expenditure is not something that should be undertaken without careful consideration of how to best allocate regulatory resources to address the issues that matter most to Brazilian consumers and competition. In sum, I think that any consideration of whether Brazil should adopt an ex-ante framework, like the DMA, needs to contend with difficult questions. Questions like, are existing tools up to the task of promoting competitive markets? How should an ex-ante model impact innovation? Are the assumptions that underlie an ex-ante framework correct? And would application of that framework result in an efficient allocation of regulatory resources? These are just a few of the questions that I think should be part of the debate, which I'm sure will continue to evolve here in Brazil. Thank you very much. Muito obrigada, Tim. Eu vou passar a palavra agora ao Luiz Guilherme Ross, que é sócio do Silva Matos Advogados, consultor do Programa das Nações Unidas perante o CAD, no projeto Control of Data, Market Power, Potential Competition and Merger Reviews. É doutorando em Direito Econômico pela UNB, é mestre em Direito, já foi voluntário na Universidade de Brasília como professor, tem uma passagem pela superintendência e também pelo Tribunal do CAD. Luiz, é um prazer te ouvir.
Obrigado, Amanda. Muito obrigado a todos. Agradecer ao IBRAC em nome do Daniel pelo convite. Também gostaria de parabenizar o IBRAC aí pelos seus 30 anos. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, também é uma tarefa bem grande. Lembro que já tem 10 anos que eu vim no IBRAC pela primeira vez, e a primeira vez que eu vim era um grupo bem mais reduzido de pessoas, e é uma honra ter aqui tanta gente interessada em ouvir sobre esse tema. Eu acho que antes da gente, de fato, entrar aí no assunto... poderia passar para mim? Enfim... Acho que antes da gente entrar aí na questão envolvendo a necessidade ou não da gente ter um DMA, uma regulação mais efetiva para as plataformas digitais, a gente precisa voltar um pouquinho e reconhecer os benefícios que as plataformas digitais trouxeram aí para a nossa economia. Senão a gente vai estar simplesmente aí indicar que a gente está lidando com dificuldades pelas autoridades concorrenciais, que a gente está lidando com novas formas de condutas anticompetitivas, quando, na verdade, a gente está diante de um setor que talvez tenha sido o setor que, nos últimos anos, mais produziu inovações e mais beneficiou o consumidor aí ao longo do tempo. A gente tem um setor aí que imprimiu uma maior velocidade e uma maior dinamicidade para os mercados, possibilitou para o consumidor um acesso mais fácil e direto, aumentou a conectividade entre agentes econômicos, possibilitou inovações, desenvolveu produtos mais personalizados a partir de dados que foram coletados desses consumidores, enfim... Os benefícios que o mercado digital trouxe são inúmeros e a gente precisa reconhecê-lo antes da gente simplesmente entender antes da gente discutir se a gente precisa ou não de uma regulação aí mais forte nesse setor. Por outro lado, também é natural que esse setor, em virtude aí das características que ele tem, enfim, dos efeitos que ele promove, eles tenham gerado aí preocupações para as autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo. É um movimento global da gente repensar nossas ferramentas, nossas formas de análise dos mercados digitais. Mas é importante que a gente tenha em mente que o fato de surgirem novas condutas anticompetitivas não faz com que a gente tenha que repensar tudo a qualquer custo. O setor digital ele tem aí algumas características que, de fato, que os tornam mais propensos a serem mercados concentrados, em muitos casos até marcados por agentes monopolísticos, características essas como economias de escala, escopo, enfim, dentre outras, mas também que é importante que a gente se lembre que mercados tradicionais, muitos deles também possuem essas características. E não é porque nesses mercados também existem essas características que a gente está pedindo uma maior regulação também. O conselheiro Vitor, deu uma palestra nessa semana na ICN, que ele trouxe uma fala que eu achei bem interessante, que ele falou que o fato dessas características serem presentes no mercado de forma mais intensa e de forma também concomitante, essa parte eu estou adicionando, que faz com que os mercados digitais tenham trazido aí maiores preocupações aí para as autoridades. E dentro dessas preocupações, a gente tem aí novas formas de condutas anticompetitivas e também uma outra discussão que está em voga aí no DMA, que é aí a discussão sobre potenciais aquisições de killers acquisitions e discussões de você ter obrigações de notificar a autoridade em virtude aí de qualquer operação que seja levada em consideração. E aí, diante do fato de que mercados onde tem gatekeepers são caracterizados e possuem essas características como economias de escala, economias de escopo, enfim, essas características que estão aí apresentadas de forma bem significativa e bem forte, fez com que autoridades, a partir de verificações de casos, a partir de relatórios, tenham identificado nesse setor especificamente uma necessidade de regular. Não à toa que o DMA se volta para os gatekeepers. Como, enfim, disse a Margaret Vestager, quando foi lançada a legislação, o objetivo dessa seria a gente ter mercados mais justos, abertos e contestáveis. E justamente por isso, os gatekeepers precisariam aí se sujeitar a uma série de novas aí obrigações que estariam previstas nessas legislações. E aqui eu vou só deixar um pouquinho algumas das obrigações que estão aí elencadas dentro das obrigações do DMA, mas eu queria parar um pouquinho aqui, porque eu acho que as obrigações que estão impostas, algumas das exigências que se faz, elas são em si, em alguns pontos, controversas. Eu acho que aqui a gente já conversou um pouquinho sobre a discussão sobre dados. O DMA tem uma proposta aí de impedir que você utilize dados de outras empresas do seu ecossistema sem autorização, de impedir que você utilize dados de terceiros, especialmente dados inferidos ou observados, né? E talvez, quando a gente olhe para isso, a gente esqueça que esses dados, eles talvez sejam aqueles dados que mais promoveram inovação no mercado.
A gente hoje tem produtos de streaming, por exemplo, Spotify, que está tendo inclusive um seriado agora na Netflix que é bem interessante, que mostra como o mercado muda de forma dinâmica, de forma rápida. Mas a gente tem hoje produtos extremamente personalizados, que são criados para os indivíduos, muito em virtude dessa utilização de dados inferidos, dessa utilização de dados observados, dessa utilização de dados obtidos a partir de outros espaços dentro do ecossistema digital, que faz com que a gente repense se você simplesmente proibir esse tipo de prática, não faria com que a gente obstasse, em alguma medida, esse processo inovativo. E aí, quando a gente para pensar nisso, talvez a Europa, talvez outros países tenham a capacidade de escolher obstar um pouquinho esse processo inovativo. Mas a pergunta que a gente talvez tenha que se colocar é: será que o Brasil está nessa condição de escolher obstar esse processo inovativo, escolher por menos inovação, ou não? De novo, aqui eu acho que, assim como os demais, minha proposta aqui é muito mais apresentar novas perguntas do que apresentar respostas, mas eu acho que não só nessa discussão sobre dados que a gente vai ter aí uma questão que mostra essa dificuldade de lidar com esse setor. Até pouco tempo atrás, a gente não via grandes problemas em condutas de self-preferencing, por exemplo, quando a gente estava falando de supermercados que colocavam seus produtos em gôndolas preferenciais. Óbvio, a gente está falando de mercados digitais, com características que fazem com que a gente tenha mais problemas, mas, de novo, talvez não seja um motivo suficiente e único para a gente clamar por uma mudança total da maneira como a gente está lidando com essa situação. Uma outra discussão que também mostra essa dificuldade, a meu ver, pelo menos, é a necessidade de você aí informar as operações que teriam sido realizadas por esses agentes. É uma preocupação notória, a gente, enfim, o Furman Report, ele indicou aí que nos últimos 10 anos, por exemplo, foram 400 operações que foram realizadas aí por Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft, que não teriam sido notificadas para as autoridades pelo não atingimento dos critérios. O Lear Report, por sua vez, ele indicou 299 operações analisando Google, Amazon e Facebook. E isso, esse crescimento do mercado, essas dinâmicas de winner takes all, sempre clamam por uma maior regulação. Mas é importante que a gente tenha em mente, por outro lado, que as autoridades atuam de forma diversa. Você vai ter aí, por exemplo, a autoridade da Alemanha, da Áustria, clamando por novos critérios de notificação, estabelecendo critérios baseados no valor da operação, e outros relatórios, como o Competition 4.0 Report, indicando que em 2017 e em 2018, quando eles fizeram a análise, foram 18 operações que foram analisadas pela Alemanha e Áustria com base nesse novo critério, das quais 11 foram aprovadas sem qualquer tipo de restrição e 7 sequer foram conhecidas pelas autoridades. Então, a gente está calibrando bem essas alterações, a gente está aumentando aí a discussão de você, de fato, ter que submeter mais operações, mas talvez a gente sequer esteja capturando as operações de forma adequada, operações que de fato trazem problemas para as autoridades. E dentro dessas discussões também você vai ter o Canadá, por exemplo, por outro lado, falando que a gente não precisa mudar em nada nossos parâmetros de análise em virtude do mercado digital. Você vai ter a Comissão Europeia, por outro lado, discutindo e indicando que você mudar esses critérios de notificações seria um administrative burden, um fardo administrativo para a autoridade, que aumentaria o número de notificações. E, por outro lado, também um aumento de custos para os administrados. E aí, até agora, eu não entrei na pergunta, né, se de fato a gente precisaria ou não. Porque, de fato, eu tenho aqui a humildade de falar que eu não sei. Eu acho que o Brasil, hoje em dia, ele possui inúmeras ferramentas na sua legislação que poderiam ser melhores usadas ou usadas com uma maior intensidade e que nos permitiria que a gente postergasse um pouco aí a discussão se a gente deveria ou não trazer uma nova lei, uma nova norma. Por quê? Na minha opinião, você simplesmente criar uma lei, você não está solucionando o problema. Você está transformando esse problema também num problema jurídico. E quando você transforma um problema num problema jurídico, você traz outros atores para a discussão. Você traz o judiciário, você vai trazer o agente regulador que você escolher para tomar conta dessa legislação. E esses agentes eles possuem tempo de lidar com problemas que são muito diferentes do tempo da economia digital, do qual ela se desenvolve, do qual ela se inova. Então, quando a gente vai para uma visão um pouquinho mais... acho que passou aí. Acho que quando a gente vai para uma visão um pouquinho mais consequencialista aí da legislação, e aí eu acho que, se puder colocar, porque, enfim, seria só o penúltimo slide, que eu acho que é bastante... Um pouquinho mais um. Acho que não está. Bom.
Pode passar mais um, por gentileza? Isso, muito obrigado. Quando a gente adota uma visão aí consequencialista, às vezes a gente precisa parar para pensar se de fato os consumidores eles têm a mesma visão aí que a gente tem como formulador de política pública a respeito da privacidade. Eu não acho que os consumidores estejam tão preocupados com a privacidade como os formuladores de políticas públicas estão. Mas, independentemente disso, quando você faz algum tipo de política envolvendo e criando um novo tipo de regulação, você tem que avaliar os impactos regulatórios dessa política. E aí, enfim, só fazendo um paralelo, tem alguns estudos aí que foram produzidos do Data Center Innovation, que indicou que o mercado de publicidade direcionada, ele mexe 6 bilhões de euros na Europa. E que alguns estudos que foram feitos depois da criação da GDPR indicaram uma queda média do faturamento das empresas, custos elevados para você se adequar, e também, talvez esse último dado seja o mais interessante, uma diminuição do grau de investimento de fundos de venture capital em 3,5 milhões de dólares por semana após o desenvolvimento da GDPR. E aqui eu não estou querendo dizer que a existência de custos seja um motivo suficiente para a gente não ter qualquer tipo de regulação, pelo contrário. Eu acho que quando a gente está falando de direitos de uma infinidade de pessoas, quando a gente está falando de direito de privacidade, talvez seja necessário a gente ter algum tipo de legislação. Mas quando a gente pensa em trazer uma legislação dessa para o Brasil, eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração a gente tem ferramentas hoje para poder lidar com essa economia digital? Bom, a gente tem possibilidade de chamar operações que foram acontecidas até 1 ano após a sua ocorrência, naquele referral system do CAD. Me parece que a gente poderia utilizar mais esse sistema. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de instaurar processos, medidas cautelares e outros tipos de uma legislação aberta que também permitem que a gente lide com essa economia digital de maneira forte. E aí, por fim, eu acho que se a gente entender que a gente precisa de uma política, a gente precisa entender qual tipo de política regulatória que a gente vai querer para o Brasil. A gente vai importar uma política regulatória de command and control, como é o DMA, a gente vai importar uma política de corregulação, como o Vitor colocou, do CMA, a gente vai adotar uma política de regulação responsiva, como é feita pela Anatel no Brasil, porque senão, caso contrário, se a gente simplesmente trouxer uma legislação de fora sem se atentar às especificidades do Brasil, eu acho que a gente vai estar criando um novo tipo de política, né, Amanda? Que é uma política regulatória da inveja, que a gente pega uma legislação, acha legal e traz para cá. Obrigado. Eu e Luiz, a gente já vem conversando um pouco sobre essa ideia de regulação por inveja, que talvez represente esse tipo de proposta, mas eu vejo a regulação por inveja sob uma outra perspectiva. Me chama a atenção o fato de que a Europa está regulando empresas americanas, porque não há empresas europeias causando preocupação à própria Europa, né? E isso me chama mais atenção, quer dizer, certamente a Europa não está inovando tanto quanto os Estados Unidos. Não é? Tampouco há empresas brasileiras causando preocupação à Europa. Mas, enfim, hoje eu vim aqui ouvir, eu não vim falar, e é por isso que eu gostaria de convidar agora a queridíssima Sílvia, que vai conduzir a fase dos debates. A Sílvia é diretora da LCA Consultores, doutora em economia, um currículo acadêmico fortíssimo, e aqui no IBRAC já teve e ainda tem diversos papéis, todos relevantíssimos, além de ser uma pessoa gentilíssima. Então, portanto, a palavra está com você. Por favor, conduza. Oi, bom dia a todos, boa tarde, na verdade. Obrigada pela gentil apresentação, Amanda. Obrigada a todos pelo convite. Cumprimento aqui meus colegas de mesa. Muito interessante já tudo que eu vi até agora, e como aparentemente esse painel é o painel das perguntas, eu fui convidada para fazer as perguntas. E aproveito até para anunciar que, para a gente ter mais tempo de perguntas, inclusive de vocês da plateia, o coffee break vai ser postergado um pouquinho para as 4:45. Então, a gente vai ter um tempinho mais para fazer as perguntas agora. E vocês também, por favor, tragam debates, temas para a gente complementar a discussão aqui. Tá bom? Então, primeiro gostaria de parabenizar a todos pela apresentação, pelos comentários iniciais. E já começar, talvez, trazendo alguma provocação. Não sei se seria esse o termo, mas principalmente para o Vitor e para o Luiz, mas claro, o Tim e Adrian, se tiver algum comentário, fiquem à vontade para complementar. Mas não sei se vocês dois seriam exatamente antagônicos nessa ideia, mas talvez o Luiz um pouco mais propenso a entender que para já a regulação não seria realmente necessária, o Vitor talvez com uma visão que alguma regulação pode ser importante.
tentando ter algumas respostas. Então, se a gente tiver experiência internacional como referência, principalmente o DMA, tem algum elemento que vocês entendam que já poderia ser discutido, começar a ser incorporado, interessante para o Brasil? Tem algo da experiência internacional que poderia inspirar a regulação aqui no Brasil, ou mesmo que seja apenas uma adaptação das regras das regras antitrust ou de outra abordagem regulatória aqui no Brasil? Luiz e Vitor, por favor. Obrigado, Silvia. Bom, na verdade, como o objetivo aqui da minha intervenção foi um pouco fazer essa análise comparativa, eu acabei não abordando muito a pergunta anterior, se eu acho que precisa ter ou não uma regulação, afinal, concorrencial. Pegando um pouco aqui o gancho na linha do que o Andrew tinha comentado, quais são as razões desse movimento mundial para a regulação de plataformas? Eu acho que existe um certo desencantamento com o antitrust, e o Andrew colocou isso muito bem, por parte dessas autoridades que estão propondo uma legislação regulatória. E eu talvez dividiria, tentaria agrupar 3 motivos de descontentamento. O primeiro é um descontentamento com o critério de consumer welfare, a ideia de que esse critério ele não é adequado para a realidade de hoje. E, por exemplo, quando a gente pega o DMA, e até o Luiz, na apresentação dele, também trouxe a fala da Vestager, ali eles falam claramente, a gente não quer mais olhar para consumer welfare, a gente quer olhar para fairness e contestability. São outros valores, são outros objetivos que estão sendo trazidos para a política antitrust. Em segundo lugar, um segundo descontentamento é exatamente com o que o Andrew falou, com a análise ex post. A ideia de o seguinte, não, as investigações elas são muito lentas, elas demoram muito tempo para serem concluídas, os estándares de prova são muito elevados. E o terceiro motivo de descontentamento é com os remédios antitrust. Os remédios antitrust talvez não sejam mais tão eficientes como eram antes. E se a gente parar para ver um pouco das experiências que eu trouxe, parece que cada país está respondendo diferente, de uma maneira diferente para cada um desses 3 problemas. O DMA ele sai do critério de consumer welfare. A impressão que eu tenho é que o próprio Estados Unidos, a própria legislação discutida hoje no Congresso norte-americano, não está abandonando totalmente o consumer welfare standards. Muito menos a proposta do Reino Unido, tão pouco, e menos ainda a proposta alemã. Sobre a análise ex post, de novo, parece que a proposta dos Estados Unidos e a proposta e o Digital Markets Act abandonam o regime ex post para passar para ex ante, o que não acontece com a lei alemã, não acontece com a proposta do Reino Unido. Então, eu particularmente não acho que o Consumer Welfare Standard seja inadequado para lidar com mercados digitais, muito pelo contrário. Eu acho que o Consumer Welfare Standards ele tem uma flexibilidade grande para a gente avaliar danos relacionados à inovação, danos relacionados à qualidade, danos relacionados à escolha. Tudo isso está no bojo desse critério. Consumer Welfare Standards não é só sobre preço, não é essa a ideia que está por trás. Também não vejo um grande problema na intervenção ex post em si, não vejo. Sobretudo porque o CAD, e essa é uma experiência brasileira, que talvez seja até diferente em relação ao que acontece no resto do mundo, o CAD, por ter uma legislação mais moderna, mais recente, ele tem algumas ferramentas muito importantes que, às vezes, conseguem lidar com esse problema da intervenção ex post. Então, a gente tem as medidas preventivas, por exemplo, para a gente ter uma ideia, na proposta do Reino Unido, uma das discussões, um dos pedidos que a CMA fez para o parlamento inglês foi dotar a autoridade de medidas preventivas, do poder de exonerar medidas preventivas. Isso o CAD já tem, por exemplo. Então, a gente já tem uma ferramenta para lidar com o problema do ex post ou do ex ante. O terceiro problema, talvez esse seja para mim o mais complexo, que é a discussão sobre os remédios antitruste. Porque, pelo que me parece, o antitruste ele vai muito bem quando ele tem que dar um remédio que é reativo. Quando a gente tem uma conduta em andamento e você manda cessar a conduta. Ou você diz que aquilo que a empresa fez está errado. Você impõe uma multa e manda cessar a conduta. Mas o antitruste tem muita dificuldade em ter remédios construtivos e dizer como deve ser feito. E é aqui que a gente tem dificuldade. E, para mim, qual que é a grande diferença
um pouco pegando aí do que o Luiz falou, né, dos mercados digitais para mercados tradicionais, é que nos mercados digitais, a maioria das discussões, nos mercados tradicionais, a maioria das discussões antitruste envolve a discussão sobre como um produto ou um serviço é vendido. Nos mercados digitais, a discussão às vezes envolve saber como um produto ou um serviço digital é desenhado. E aqui a gente tem essa grande dificuldade, né? Então, se a gente pensar em casos, por exemplo, como o Google Shopping, né? E aí é uma investigação, né? Uma condenação desde 2017, que até hoje tem problemas de cumprimento, né? Até hoje a gente está com problemas sobre se a decisão da Comissão Europeia está sendo seguida ou não. Por quê? Porque nesse caso não bastou que a Comissão Europeia dissesse isso aqui foi uma conduta anticompetitiva. Então como é que eu tenho que organizar o meu algoritmo? Como é que eu tenho que organizar os resultados da minha página de pesquisa? Isso é uma discussão que não é sobre como um produto é vendido, é como sobre um produto é desenhado, né? E aqui a gente tem um patamar de complexidade muito maior. Por isso que talvez nesse terceiro ponto que a gente diz sobre os remédios antitruste, eu vejo, por exemplo, com bons olhos a legislação alemã, na medida em que ela traz mais poderes para a autoridade antitruste impor obrigações dentro do processo ex ante, né? Esses maiores poderes e colocando-se lá as proibições fazem talvez com que esse terceiro problema, que é a dificuldade de desenhar remédios antitruste para mercados digitais, possa ser mais solucionado. Então, em resumo, não dei a resposta se acha que precisa ou não, né? Mas acho que virei mineiro, né, professor? Estou do lado da professora Amanda Flávia e acabei incorporando o mineiro aqui. Mas eu acho que é isso que é mais importante, que é mais relevante, pensar se realmente a gente tem os mesmos diagnósticos e se as soluções são as melhores. Do meu lado, eu acho que o CAD hoje está equipado com várias ferramentas que atingem finalidades, talvez a que eu julgo principal e a que a mim parece mais pertinente, do Digital Market Act, que é a possibilidade de você fazer medidas preventivas. O CAD está muito bem equipado nesse assunto. A possibilidade de você instaurar processos, de você ter um comando normativo aberto que você pode investigar diversos tipos de condutas. Eu acho que o CAD está bem à frente aí em vários aspectos de diversas autoridades. Tem um corpo técnico muito bom também para conduzir esse tipo de investigação. E isso que talvez tenha um ponto que seja comum entre todas as autoridades e talvez entre todas as correntes, independente de você ser neobrandesianista, você ser hipster, você ser Chicago, que de fato a gente está lidando com uma economia nova que vai nos impor repensar a utilização de ferramentas. E talvez um ponto que seja muito importante, talvez seja o ponto mais comum entre todas as autoridades aí que eu já tive a oportunidade de ler, estudar um pouquinho sobre, como a gente tem dado maior relevância para métricas qualitativas e como a gente tem que incorporar essas métricas qualitativas à nossa análise. Eu acho que, para além disso, na discussão de self-preferencing, eu vi agora eu não vou me recordar qual autoridade que emitiu esse posicionamento, enfim, quem foi. Eu li depois com o Eric Hovenkamp, num artigo recente, que diz respeito às condutas de self-preferencing, que ele colocou que talvez ao invés de você impedir ou, enfim, você tentar criar uma regra que vai ser difícil de você criar, quem é o agente que vai definir qual que é a sua posição, talvez seja o caso da gente simplesmente indicar que aquele produto que está sendo indicado por uma empresa do mesmo grupo. Então, talvez tenham formas mais simples de você deixar o consumidor atento ao problema e à questão de onde ele está escolhendo, do que você simplesmente tentar proibir condutas ou impor determinados comportamentos. Perfeito, Luiz, perfeito. Vitor, obrigada aqui pelos comentários. Uma questão comum que eu identifico nas respostas de vocês é a preocupação justamente com a engenharia, aqui retomando a expressão que o professor Kowalski trouxe, né, que talvez a ciência ou a física por trás já esteja claro para todo mundo, seja os benefícios, seja os desafios que as plataformas digitais trazem para a gente, não só como política antitruste, mas como política pública de uma forma geral, mas especialmente a engenharia, seja na forma de desenhar um remédio, o problema ser atacado talvez não seja tão impossível de ser identificado, mas como atacá-lo e como remediá-lo talvez seja uma questão, e talvez os instrumentos já existam, é uma questão de adaptá-los. E pensando aqui na engenharia, eu vou trazer agora uma questão para o Adrian e para o Tim, tentando trazer a ótica privada
E de implementação, então, do DMA, sob a ótica mais europeia, quais são os principais desafios nesse sentido da engenharia que vocês imaginam tendo na implementação do DMA? Então, sob a ótica mais aqui das empresas europeias, a sua experiência, Adrian, por favor. E, Tim, também sobre a ótica, você que atua na Meta, qual que você entende ser o desafio, ou os principais desafios mais importantes para a implementação do DMA, que aí está em vista de começar? Okay, so maybe I'll start, and maybe just to get back on what was just said at the moment by Vitor, I think it's true that there is kind of a dissatisfaction with consumer welfare, and that there's this will clearly in the DMA to kind of shift a little bit the aim towards contestability and fairness. And that's mentioned in the recitals, it's mentioned in the title of Chapter 3 of the DMA, etc. But when you look at the obligations themselves, Article 5, 6, and 7, contestability and fairness are nowhere. It's very hard to understand how this collection of various obligations that have almost nothing to do with one another will collectively reach this aim of contestability and fairness. And when you look at even a paper by Christina Cafara and Fiona Scott Morton, who are not exactly the big, the biggest enemies of the DMA, they even say that this is a catalogue, and I quote, derived from past and current antitrust cases involving the usual set of big tech platforms. So basically we have here a collection of past or present cases of antitrust, and we present them, we put these obligations into a new piece of law that we say in Recital 11 that it's not really competition law, it's the complementary aim to competition law, but in fact those obligations are exactly what the intervention of the European Commission aimed at in those antitrust cases. So you cannot help but have the feeling that what you're trying to aim at here is to get to the result that the European Commission wanted, which is a fine and curtailing a particular behavior, etc., without the risk of annulment of the decision. So we just want to go to the end result without all these issues. So it looks like competition law, it smells like competition law, but it really isn't competition law. It's a bit strange. Sorry for this very long digression. Now about the various actors and who will be impacted by the DMA and their main challenges. I pulled out a quote of Vestager. Apparently she said, Commissioner Vestager, sorry, she said a couple of days ago, it takes a village to raise a child, it takes a community to make tech compliance. So clearly she sees tech compliance as her child, and we will have to, but also she means that basically the entire industry and the entire stakeholders will have to have an involvement in this new policy. So there will be a crowd of companies. There's only a few subjects of those regulations, but there will be hordes of commentators, of complainants in particular, and so the challenges that those will face, I think, will be a bit different depending on which side you're on. If you're a gatekeeper, your challenge is legal certainty. You don't know where you're going, what you can do. It's clearly it's a legal certainty issue, and it's not going to be resolved very easily. This legal uncertainty issue is there to stay with the DMA. If you're a challenger, so if you're not a gatekeeper, then, well, you have a lot of room to intervene, both substantively and in terms of process. There are avenues already provided for in the DMA for you to intervene, to complain, to give your opinion, etc. And I think one thing that is probably a little overlooked at the moment in Brussels is the amount of civil litigation that will take place with this. So if I'm a complainant and I think I've got a bad case that the European Commission is not going to take on, I take this bad case to a commercial court in France. And there I've got one chance out of two of winning. And there's going to be hordes of those going forwards. This, I am ready to bet my shirt on it. Muito obrigada.
eu realmente a discussão sobre litigação, sobre novos tipos de litígios que vão, na verdade, surgir em função do DMA e de toda a regulação ex ante é um tema importante, até porque se coloca que as maiorias das empresas vão ter bastante fôlego para começar esse tipo de disputa judicial e que isso, na verdade, pode trazer ainda mais morosidade e em vez de trazer celeridade para o sistema regulatório, para a intervenção. Então, acho que esse é um ponto bastante importante de atenção e que esbarra, de novo, na engenharia, no desenho institucional da implementação das regras, certo? Vou passar agora para o Tim, então, comentar sobre a ótica também privada, a experiência da empresa, qual que deveria, então, ser o principal desafio, os principais problemas que talvez sejam enfrentados no primeiro momento. Thank you. And Adrian, that was a perfect introduction. I think I completely agree that for companies like ours, the biggest issue is the uncertainty the legal uncertainty that stems from the breadth of the obligations and the lack of limiting principles in something like the DMA. And we're really in an industry where we're compelled to move fast and be responsive to our competition. TikTok has been mentioned. Apple's entering into the ad space in an increasingly big way. There's all sorts of ways in which the dynamic nature of the competition we face forces us to make changes quickly and to have the backdrop of a lot of legal uncertainty as we strive to make those changes. It's a difficult situation. As I touched on in my initial remarks too, there are portions of the DMA that really go, or have the potential at least to go to the heart of core product design. And whenever you have regulatory intervention that can really reach into the very basic, very essential product decisions we make, things like restrictions on how we combine data, that poses almost constant questions of how do we solve for that? What does this mean? We, of course, look forward to working with the regulator on figuring out how to comply, but there's a lot of uncertainty about how that will happen given the breadth of the language in the DMA. Okay. Obrigada, Tim. Imagino que uma cooperação com os reguladores vai ser uma etapa bastante importante de aprimoramento regulatório, de avanço regulatório, mas que também vai ser muito desafiador. Temos aqui mais alguns minutos para as perguntas. Eu teria mais várias perguntas para fazer. Não sei se a Amanda teria outras questões, se entre vocês gostariam de fazer questões, mas eu gostaria de abrir também para a plateia. A Marcela. So, sure. So doing it in English because it's primarily to Tim and Adrian, though, would be happy if... Does it work? I think... Tá? Okay. Would be happy if Sylvia, Victor, and Luis could jump in as well. So my question is, how do you think the European Commission is going to approach the DMA? Because as both of you mentioned, there's a lot of legal uncertainty as to what exactly will be required of gatekeepers, right? And I think that from the regulator's point of view, you could have several different approaches to that, right? So you could wait for companies to come to you, and then once they do, you say, okay, so you're coming here and we understand that you should comply with the legislation such and such. Or you could go to companies and, try to already point out what you believe are the legal standards that should apply. And I think that because the DMA, it will not come into force now exactly like it does, but then there's vacatio and everything. So my question is, and I think that's very important for us here in Brazil and other jurisdictions that are thinking of adopting legislation such as this, which is what does the regulator do? What is the best way to effectively apply this legislation once you have it in your hands, right? And I think it's a very challenging job for the European Commission. So I'm curious as to, really, I know you don't have the exact answer, but what was your bet on how they're going to do it? Thank you.
Okay, I'll take a crack at it first. Well, no, of course I don't have a crystal ball, but we do have the DMA though, and there are some provisions in the DMA that are made precisely to force companies to come forward, and one of them is the obligation that companies have to, if they're designated as gatekeeper, to explain the steps they've taken in order to ensure compliance with Article, in particular, the obligations under Article 5. So the European Commission will be provided with a huge amount of data. First of all, of course, the notifications themselves and why gatekeepers think they meet the threshold, but then also those those internal steps taken by the companies in order to comply with those. And that's kind of a way to reverse the burden of proof, if you want, because the European Commission will be given those files and saying, okay, you've done this or that step, and they will be now in a position to say, well, I think maybe you should try something else, or this is not enough, etc. And they will judge on the basis of the file brought to them rather than on the basis of their own investigation. But of course, they have broad powers of investigation as well. So my guess is there will be a cocktail of both, but at the very beginning, we will have plenty of information sent to the European Commission, and probably more than they can digest. There is an institutional issue, I think, linked to DMA, not unsurmountable. Of course, it can be addressed, but it's just there will be a lot of information going the way of DG Comp, and actually we're not entirely clear whether it's going to be DG Comp or DG Connect. They're kind of fighting together to determine who's going to take care of all this, but there will be a need for significant resources to treat all of this. So I hope I've answered at least partially your question. Yeah, I agree with Adrian that it's going to have to be a combination of both approaches, right? So there'll be some areas in which we're able to be proactive, and we can go to the DG Comp and say, here's how we understand the relevant provision, and here's what we are planning to do to comply. And there will be areas where we're really only going to understand exactly what our obligations are or what potential issues could be triggered once there's further clarity from regulation and from dialogue. So I think, we're hoping to have and optimistic that we can have a very fruitful dialogue as we work towards complying with something so broad. Obrigada pelas respostas. Temos tempo para mais duas perguntas. A professora Elizabeth Farina já sinalizou que gostaria de fazer uma questão. E também temos aqui na frente outra questão. Isso. Obrigada, excelente, aprendi muito. Foi ótimo esse painel para eu fazer um catch-up desse tema, né, tão complexo. Mas eu fiquei com uma dúvida, que talvez seja muito banal, muito básica, mas é a minha dúvida. Nós estamos discutindo aqui várias dificuldades em relação a uma nova forma de lidar com esses mercados que são novos, que a gente ainda tem muito que entender e aprender na dinâmica competitiva desses mercados, mas a gente está falando de coisas que a gente já vinha falando sem as questões das plataformas, que é o tempo que leva para você desenhar uma solução, com colaboração ou não, né, com consultoria ou não. Nós estamos falando de judicialização. Gente, a gente fala de judicialização todos os dias. Esse é um problema deste mercado? Não vejo assim. Até que eu gostaria que fosse só desse mercado, mas não é. A gente sabe que não. Então, assim, nós temos questão de judicialização, questão do remédio, como é que eu desenho, como é que eu implemento, como é que eu acompanho, que também é geral. Então, o que é novo que eu posso dizer assim, olha, precisa de uma regulação toda diferente, eu acho que tem um travo diferente mesmo nessa proposta de regulação, mas
o que é a coisa nova que dificulta tanto a vida por esse novo mercado? Que não seja conhecer as regras competitivas, mas toda vez que a gente chega num mercado novo, para nós, não para o empresário, mas para nós temos que entender essa dinâmica e saber quais são as consequências e se dá para melhorar o resultado, porque também não é óbvio, mas não é só na plataforma, né? E só lembrando que toda essa discussão dos mercados e de plataformas, etc., nasceu com uma boa discussão de baile de bairro que tinha que trazer homem ou mulher. Então, não precisa ser uma coisa muito sofisticada. Queria ouvir vocês. Obrigada. Bom, quem se habilita a começar a endereçar esse ponto? Bom, eu posso... Luiz. Licença, eu posso começar. Elizabeth, eu acho que nunca uma pergunta vindo de você vai ser boba. É sempre uma dúvida muitíssimo pertinente. Eu acho que talvez o que seja novo nesse mercado seja a velocidade com que essas Big Techs tenham tornado o tamanho delas. E o fato da gente talvez não ter capturado isso no momento inicial. Eu acho que essa é a grande novidade do mercado digital. Posso complementar também? Primeiro, dizer que é uma honra receber uma pergunta da doutora Elizabeth Farina e dizer que essa é a pergunta talvez de $1 milhão, né? Talvez de bitcoins, né? $1 milhão de bitcoins. Pergunta unicórnio. Eu acho que assim tem uma realmente esse é um debate, né? Será se o que a gente está vendo é novo ou é como a gente estava conversando, né? Ou é uma intensidade, uma intensificação de problemas que já existiram, né? Mas eu acho que talvez para mim esse seja o principal ponto do que tem de diferente numa intervenção em mercados digitais, e também tem a ver com o que o Luiz falou, é com o fato de por conta de muito desses mercados se basearem numa lógica de efeito de rede, as coisas se concentram e se desconcentram com muita rapidez. Então, aquele risco de tombamento no efeito tipping, que também não é uma característica única, né, dos mercados digitais, a gente já vê isso em outras indústrias de rede, né, mas eu acho que talvez nos mercados digitais isso faz com que a gente tenha que ter uma preocupação maior, porque se não se acelerar a intervenção e não tiver uma intervenção rápida, pode ser que daqui a 5, 4 anos esse mercado já esteja todo tombado ao redor de um único player dominante. E também em relação à questão dos remédios, de fato, esse também não é um problema só desses mercados, né? Principalmente essa discussão que eu levantei, que o antitruste ele tem dificuldade quando são remédios que envolvem redesenhar alguma coisa, né? Se a gente parar para pensar naqueles casos clássicos, o caso Kodak, por exemplo, nos Estados Unidos, né, é um caso de discussão de product design, por exemplo, né? Isso é uma discussão antiga, a própria saga da Microsoft. Mas, de novo, o que eu acho que talvez nos mercados digitais é tudo isso com uma intensidade de problema maior. Então, se é algo realmente novo ou se é a intensidade que mudou, talvez essa seja, como eu estava dizendo, a pergunta de $1 milhão. Yeah, I'd like to supplement that if I could. I think it's exactly the right question, and I'd answer it too by saying, to the extent there are new dynamics, do we think we can't address those new factors with the old tests, with reference to what is the antitrust harm here, how do you quantify it, how are consumers impacted by the conduct? I think those same tests are up to the task of whatever new dynamics are presented in digital markets or potentially future markets to come. I'd also say that digital markets really do move fast, and we see that borne out. And it's sometimes easy to get bogged down in the conditions of the present. But 15 years ago, we were talking about MySpace, AOL, and Yahoo, and look how much has changed in those 15 years. And I think we can expect to see that type of dynamic competition going forward in this industry and others. Maybe, if I may, just one little idea about what is new in this case, because as Victor said, I think network effects, which are very present in this case, are not new. That you've got other industries that are characterized by network effects, but
I don't think you have industries in which those network effects apply globally. And this leads to firms that are of just a sheer size that is unprecedented. And I think the new thing here is the size of the companies we're talking about. And in essence, it brings us back to the very beginning of antitrust, when in the US, when we're looking at the size of the companies that were perceived, for good or for ill, as a threat, not just to economic welfare, but democracy itself. And I think what is new here is the size of those companies. And there's a perception that governments need to do something about that. Lamentavelmente precisaremos encerrar, tem outros painéis brilhantes pela frente, mas na reunião preparatória já havia ficado claro para mim a riqueza que seria esse conjunto de pessoas selecionadas, muito bem selecionadas pelos proponentes, e me parece que está confirmado. Eu, de minha parte, estava aqui me contendo, aprendi muito, mas estava aqui me contendo, e particularmente fiquei contentíssima com a pergunta da professora Elizabeth. No fim das contas, me parece que toda essa esse novo desafio que se apresenta nas Big Techs é apenas o fruto de se escancarar uma crise que o antitruste está passando. Né? De alguma maneira, a professora Elizabeth, ter de lidar com esse novo cenário escancara os problemas que são os mesmos, mas que agora ficam ainda mais agudos. Então, o problema da tempestividade, o problema do enforcement, do desenho de remédios, eles estão escancarados por essa nova realidade. E aí aquilo que já nos afligia, que é talvez alguma frustração com os resultados do antitruste para o mundo tradicional, agora está sublinhado, agora está agravado, está agudizado, se é que essa palavra existe. Meus parabéns, Daniel, Marco, pela ideia do painel, pela escolha dos meus colegas de mesa. Muito obrigada a todos que aqui estão, muito obrigada. Parabéns aos membros do painel, queridíssima Silvia, e os demais amigos que aqui estão. A gente faz, então, agora um intervalo e começa novamente daqui a pouquinho.